até já introduzindo para o pessoal entender exatamente o que é a nossa pauta, que é essa plataforma de NoOps, dá para chamar assim? Pode ser. Uma plataforma de NoOps. Vocês são uma equipe, então, que ficam exatamente na fronteira ali entre a regra de negócio do desenvolvedor que está codando, está entregando o microserviço, está entregando o banco de dados, etc. E essa abstração que você tem da infra, né? É uma camada self-service ali que o desenvolvedor abstrai esse tipo de operação. Exatamente. Né? Como que surgiu isso? Pelo seguinte, eu acompanhei aí o processo de desenvolvimento desde o XP, lembra, Arthurzinho? Lembro. Será que eu lembro já? mesmo. Já, pô. Não. Pair Programming? Não, velho. Você tem o quê? 18 anos? 29, pô. Verdade, você só tem cara de novinho. São seus olhos. Então, desde desse momento, e quando começou a se falar sobre DevOps, não pode ter o muro entre operação e desenvolvimento, tem que estar o cara de infra junto com o dev para trabalhar junto e tal. Isso foi meio que atropelado ali pelas plataformas de nuvem evoluindo muito rápido e gerando praticamente uma abstração de toda a operação onde o cara se servia, né? E aí você caía muito na mão do vendor, que era o vendor que te oferecia isso. Né? Hoje em dia você pode criar uma arquitetura toda serverless, você não tem que se preocupar com instância, com rede, com firewall. Você cria tudo lá, configura ali o básico da rede, que é muito fácil de configurar, e pronto, já está sua aplicação rodando. Quer dizer, é muito rápido. Só que aí para escalar, aí você precisa ter toda uma organização para que isso funcione bem. Uma coisa é funcionar, outra coisa é funcionar bem. Né, com bom custo, com bom uptime, com segurança, que se fala muito também, então facilitou muito a vida, mas caiu no vendor lock, sim. Sim, exato. E aí, queria entender se vocês têm esse contexto de como surgiu essa demanda, porque, cara, eu como head de arquitetura, eu sempre vivo esse dilema. Você tem que viver junto com o time de desenvolvimento, aí você vai montar aquela arquitetura de infra, vai montar arquitetura de solução, vai montar arquitetura de dados, que vai ter que ser criado em conjunto e tal. E muitas vezes é uma discussão que tem desperdício. O desenvolvedor não precisa saber se eu vou subir um EKS na Azure ou um ECS na AWS. Cara, desenvolve aqui no container, eu entrego o container que eu vou fazer isso rodar. Né? Então, esse self-service da nuvem meio que deu uma quebrada nessa parada de, DevOps tem que estar todo mundo juntinho. Não, acho que eu consigo te oferecer como cliente. E eu vejo que a plataforma de vocês meio que trabalha dessa forma, deixando o dev livre para se preocupar com o que ele tem que se preocupar, né? E como foi essa demanda? Como foi essa história? Boa. Bom, tem uma historinha para contar. Eu acho que faz todo sentido a gente começar do começo. O Meli foi fundado em 99, meados de 99, certo? Nesse ponto, ele era um monolito, escrito em Java. Como era o deploy disso? Sexta-feira, meia-noite, o site tem pouco movimento, a galera ia para a oficina, pro escritório, a gente mistura espanhol com português, mas a galera ia para o escritório, né? Ia dropar o jarzinho, que chamava meli.jar, 150 megas na época, e rezar para tudo funcionar, certo? Isso foi bom. Funcionou, o Meli provou o produto dele, legal, só que o Meli começou a escalar, crescer, chegamos a 100 desenvolvedores, um monolito, todo mundo mexendo no mesmo código-fonte. Cara, 100 desenvolvedores em um monolito. Em um monolito. Cara, eu prefiro purgatório que fazer um merge nesse negócio. Imagina, né? Você imagina, velho, fazer um merge com 100 desenvolvedores? Então, aí a gente ia pro deploy, escala, né? Morria. A gente ia para um deploy, era caótico, porque o Pedro tinha enfiava no point interception lá, tinha que fazer rollback. Putz, mas alguém nesse processo de deploy tinha feito um update numa estrutura do banco, enfim. Cara, não dá para fazer rollback. Cara, e era o final de semana trabalhando para decidir o que ia fazer, o Meli ficava fora do ar. Então, em meados de 2004, 2005, já se falava já de microserviços, SOA, SOAP, enfim, palavras, salada de letrinhas aí. Tem várias. Exato. E o Meli decidiu ir para microserviços. Beleza? O que aconteceu? Começaram a migrar o monolito, já baseado ainda em unidades de negócio, a microserviços. Só que, como assim?
abemos microserviços? Não. Um monolito virou um outro monolito, que virou outro monolito, até chegar no tal tamanho ideal que a gente pode ficar 2 horas falando qual é o tamanho ideal de um monolito, de um microserviço. Todo mundo que começa a fazer o estrangulamento sai do monolito pro minilito. Exatamente. Sai do monolito pro minilito. Até aprender de fato como é que funciona o microserviço. Esse é o caminho natural das coisas, né? Exato. E, bom, foi bom. O Meli ganhou um time to market sensacional. A gente quebrou as dependências entre os desenvolvedores. Eu fazia meu deploy quando eu bem entendesse. Enfim, só que isso gerou a estrela da morte da Netflix. Pesquisem no Google, a estrela da morte da Netflix, que vocês vão ver. Um ambiente sem gerenciamento algum. Por quê? Os desenvolvedores tinham absoluta liberdade. Eu assisti um videozinho lá falando de Kafka. Pô, vou colocar Kafka na minha solução. Kafka aqui, por que não? Acabei de ver um vídeo falando que resolve todos os problemas. Não, eu vi aqui Kubernetes, eu vou me enfiar. Ou, cara, Elixir, é performático, vamos fazer. Cara, até um certo ponto o time to market foi benéfico, só que isso abriu muito a brecha para vulnerabilidades, leaks, enfim, porque eu, como desenvolvedor, cara, sei nada de segurança. Tô usando o Log4j aqui, o Log4Shell, acho que todo mundo lembra aqui, quem tá assistindo da vulnerabilidade. Sai um update aí, cara, eu vou lembrar. Então, ficou caótico a governança disso aí. Então, o Meli precisava colocar ordem na casa e, por que não, criar Golden Paths, criar padronizações para se criar as coisas e ter uma certa política que os desenvolvedores deveriam fazer uso, utilizar na criação de um serviço qualquer, baseado em linguagens homologadas por segurança, por governança, etc. E fornecer para o usuário todo um conjunto de pipeline, de serviços para fazer um deploy, ou serviços para monitorar o seu sistema. E aí começou a nossa plataforma em 2015, mais ou menos. O Fury já é um senhor, né? 2015 em TI já é velhinho, né? Quando nem se falava de IDPs ainda, que é Internal Development Platform. Hoje é moda, né? Trending Topic do Gartner. E aí nasce o Fury, certo? Então, o que é o Fury, basicamente? É um site do ponto de vista do usuário, tá? Eu sou como um desenvolvedor comum do Meli. Eu entro nesse site, falo, eu vou desenvolver um serviço para X, tá? Dou um nome para o meu serviço, escolho a tecnologia, dentro de um conjunto lá de tecnologias homologadas, bonitinho, e dou um next. Beleza. O que o Fury faz por trás dos panos? Ele cria um repositório no GitHub privado, já com um conjunto, um scaffold básico lá na tecnologia que eu escolhi. Eu clono da minha máquina, começo a desenvolver. Beleza. Desenvolvi, vou precisar de um banco de dados, certo? Eu vou lá no Fury, com alguns cliques eu crio um banco de dados. O Fury fornece uma SDK, uma API para mim, com credenciais, etc. Eu passo a usar isso aí no meu código-fonte. Beleza, desenvolvo, crio regra de negócio, etc. Mando lá criar uma versão. Faço um deploy. O Fury vai cuidar para mim de provisionar tudo o que é necessário, certo? Mas antes disso, minto, ele vai passar por uma pipeline de CI/CD lá, fazendo lint, code smells, enfim, pode não deixar eu fazer o deploy por ter alguns problemas lá. Feito o deploy, funcionando, ele vai cuidar de onde isso aí vai tá deployado. Eu, como usuário, está na AWS, GCP? Não sei. Está exposto ao mundo? Se eu configurei para que sim, vai. Se não, não. Assim, eu tenho que cuidar, criar CLs, etc. Meu banco está bem configurado, bem provisionado? Sim, não. Então, o Fury vai abstrair tudo isso do usuário. Então, assim, a gente chegou num nível de no-ops para os usuários. E aí isso é válido para todos os serviços que eu posso ir lá criar dentro dessa plataforma Fury. Então, de uma forma bem simplista, essa é a nossa plataforma Fury, que permite ao usuário fazer praticamente tudo, desde criar seu serviço, manter ele, e aí a gente pode falar de observabilidade, métricas, porque quando você cria lá o seu aplicativo, de quebra você já ganha lá um dashboard no New Relic, no Datadog e assim por diante para monitorar a saúde da sua aplicação e poder customizar também métricas de negócio através da SDK. Você importa a SDK de métricas lá no seu app e fury.log, métricas, bababá, transparente. Então o usuário se preocupa com o negócio
E dessa forma a gente baixa a carga cognitiva do usuário. Essa é a palavra da moda. Todo mundo que quer vender uma plataforma hoje em dia, qual o principal discurso? Acabe com a carga cognitiva dos seus desenvolvedores. Tenha uma plataforma. E é isso que a gente faz lá. Em resumo, acho que eu tomei mais tempo do que o necessário, talvez. Não, foi ótimo, porque já deu um ótimo overview. E, cara, pra mim foi música, tudo que eu ouvi aqui. Porque, como executivo de arquitetura, sempre cai no dilema de que você ganha de um lado e perde do outro, né? Quando a gente fala de transformação digital, e eu sempre falo isso nos episódios aqui, não tem como você engessar a evolução de uma empresa com uma governança muito forte, que aí você perde em lead time, né? Você não vai entregar. Se você supervisiona cada passo do desenvolvedor, se você edita cada métrica, tudo que ele tem que fazer com um guide muito rígido, você perde em lead time, você não tem como pivotar negócio, né? Exato. Por outro lado, se você deixa tudo muito solto, quando você escala para uma grande corporação, você virou um pool de startups, cada uma dançando uma música que ela mesmo quer, né? E aí você começa a ter problema de gestão e de governança dentro da sua própria empresa. E aí você tem um trade-off aqui para gerenciar. O sonho de todo mundo, eu acho que é isso que vocês colocaram aqui. É ter um lugar onde eu coloque um ambiente livre, porém controlado, automatizado, que eu tenha os guides sendo operados por trás. Cara, você vai criar um banco de dados, você quer um NoSQL? O NoSQL tem que ser assim. Eu não preciso te obrigar a fazer do jeito que precisa ser feito. Vou automatizar, eu vou te entregar o banco já com o padrão de senha que precisa, na rede que precisa, etc. E deixar o cara ter a liberdade. Então você não tira a liberdade do cara, o cara não tem que abrir ticket, esperar o cara executar, blá, 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 blá. Tudo isso para não impactar o lead time. Ao mesmo tempo, você mantém uma coerência na tua arquitetura, né? Você consegue dar um ambiente controlado, porém com liberdade, né? Claro, o cara não... Pô, eu resolvi fazer agora em... Fala a linguagem da moda aí. Lua, isso. Não é da moda. Não, Mas é diferente. Não é da moda. É da moda agora? Não, mas é diferente. Qual que é aquela que a gente vai migrar agora, o kernel do Linux estão dizendo aí que vai migrar, que é o novo C? Ruby? Não, velho, Rust. Pô, não, agora eu quero fazer Rust. Não, calma. Vai devagar, né? A galera tá falando muito de Elixir agora. Elixir também. Então, você tem um ambiente governado, né, com uma liberdade que não afeta o lead time. Sim, principalmente porque uma plataforma ela tem que ser self-service. Assim, cara, não esquece Gmod, esquece autorização, bababá. Claro, tem que ter autorizações para coisas que realmente impactam a segurança. Ah, isso aí tem que ser exposto ao mundo, ou isso tem que conversar com XYZ, microserviços, aí você coloca níveis de aprovação ok. Ou uma coisa bem legal de uma plataforma, Freeze. Tá, cara, vai ter o evento do Big Brother, cara, não quero deixar ninguém deployar. Black Friday, cara, ninguém deploya. Nem que o presidente, o galperinho, o dono, chegar lá e falar, não, quero deployar. Não vai. Então, com um botãozinho a gente cria lá no Fiori, cara, e ninguém deploya. E é legal que é uma plataforma, como tá automatizado, ela é anti-carteirada, né? Não adianta, velho. Não vai fazer o deploy porque tá escrito ali. Não tem botão mais. Não tem. Não adianta. O teu login de presidente não tem botão. Não tem botão, não tem deploy, velho. Acabou. É isso, né? E, Arthurzinho, você como desenvolvedor do Meli, como é a experiência de passar por isso, cara? É mágica, cara. Vindo de alguém que tinha que lidar com pods de OpenShift na unha, porra. É muito fácil, na verdade, cara. É o que a gente falou. Chega a deixar o desenvolvedor preguiçoso. Uma coisa que eu reparo muito é que quem nunca teve contato com infra, infelizmente ou não, né? Lá não precisa se preocupar com isso de certa forma. E quem vem de fora perde habilidade, cara. Se não estudar por conta... Exato. Esse é um ponto que eu bato... São 2 pontos que eu bato bastante com todo mundo lá dentro. Eu falo, galera, a plataforma é só uma ferramenta. Não deixe de estudar, principalmente as bases. Não se preocupa nem... eu quero aprender AWS, GCP, Azure. Não, primeiro, bases. Vai lá, lê livro, vai estudar os 12 fatores, vai lá estudar o Solid, porque amanhã não tem a plataforma, amanhã é outra plataforma, hoje é uma linguagem, amanhã é outra linguagem, não deixe de fazer isso. E outro ponto é que, cara, uma plataforma pode deixar preguiçoso, e aí o cara deixar de estudar, e pode frustrar também as pessoas, porque muita gente quer tocar na cloud, não quero ir na AWS.
eu quero... Não, eu quero criar meu cluster do GKE. Exato. E eu quero fazer o build. Cadê o Dockerfile? Eu quero ver qual é o Dockerfile. Pois é, exato. E assim, como uma plataforma, não vai. Só que assim, qual a notícia triste para essas pessoas? Tem uma pesquisa do Gartner aí que 86% das empresas estão investindo em plataforma, seja comprar uma coisa nova, seja construir. Então, assim, veio para ficar. Por quê? Porque compensa para a empresa, compensa para os desenvolvedores, diminui a carga cognitiva. Então, a gente tem que viver com isso aí. E como a gente vive? Continua estudando. Assim, não é porque você tem uma plataforma que você vai deixar de criar a melhor solução. A plataforma é uma ferramenta. Você tem o NoSQL lá, você tem o sistema de mensageria, você tem o cache, você vai fazer uma aplicação. Então, qual é a melhor ferramenta? Qual o melhor desenho para fazer? E aí a gente tem serviço lá para ajudar os desenvolvedores, fazer service design, a resilience design, a gente ajuda a galera a testar esse tipo de coisa. Porque o conhecimento é tão importante quanto aliás, é muito mais importante do que o ferramental. Então a gente bate bastante nesses dois pontos aí. Enfim, sem delegar para a empresa a obrigação de te dar o conhecimento. Não, vai atrás, estuda, melhora.